Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui junto com Paiva, da PM rodoviária do Trecho Rodoanel, para mais uma vez conversarmos e falarmos um pouco do trabalho do Paiva na condução dos policiais e do policiamento nesse trecho que, salvo melhor juízo, são 127 quilômetros, né? 129 quilômetros. 120 quilômetros de extensão. Então, primeiro, Paiva, queria agradecer novamente. Nós tivemos uma entrevista naquela época, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro semestre, o que foi feito no policiamento, nos mais diversos campos aí, para que nossos telespectadores possam, primeiro, entender o que é, de fato, né, o policiamento e colaborar, né, e ter mais conhecimento do que a Polícia Militar Rodoviária faz, né. Primeiro, muito obrigado por mais essa entrevista, né, e queria que você contasse um pouquinho da Polícia Militar Rodoviária, principalmente aqui no trecho rodoviário do Rodoanel, SP-21. Correto. Primeiramente, muito obrigado pela parceria, né? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu agradeço ao telespectador da TV das Artes e posso lhe dizer de maneira superficial que no decorrer desse primeiro semestre de 2019 mantivemos aquilo que nós estávamos predispostos a realizar aqui no trecho Rodoanel Mário Covas, né? É uma fundamentação pautada de fato no plano de governo do Estado, alinhado ao plano de comando, né, da Instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, e na qual a gente define como estratégia a ser desenvolvida aqui no Rodoanel Mário Covas 3 pressupostos, né? A redução de acidentes, o controle dos índices criminais e a melhoria na sensação de segurança ao usuário da rodovia. E de forma geral, com a seguinte premissa: se fazer cada vez mais presente e atuante nesses 3 segmentos ou nessas 3 vertentes assim definidas. Então me fala de uma forma mais específica em relação a cada uma delas. Em relação à criminalidade, Junqueira, o que nós colocamos à disposição para ser feito aqui? Primeiro, proceder à análise criminal efetivamente. Então, dentro dos 129 quilômetros de extensão do Rodoanel Mário Covas, foi tabulado todos os pontos de incidência criminal, tá certo? Foi priorizado e em cima desses pontos de incidência criminal são direcionadas operações com viés policiamento rodoviário, no primeiro momento. Então, de fato, nesses pontos são desencadeadas ações de fiscalizações de trânsito, né? De forma a complementar essas ações, juntamente com a nossa força tática, né, no viés policiamento rodoviário, aqui definido como tático ostensivo rodoviário, nossas equipes de TOR, procedendo os trabalhos no interior dessas comunidades, né, que são lindeiras ao Rodoanel. A gente tem, dentro dessa análise criminal, a seguinte referência: que infratores provenientes dessas comunidades lindeiras, não necessariamente moradores, tá certo? Acessam dessas localidades pela facilidade geográfica, onde eles acessam e fazem efetivamente o roubo na rodovia. Então, se viu a necessidade de fazermos trabalhos mais incisivos no interior dessas comunidades lindeiras. Daí, definimos através do tático ostensivo rodoviário, que faz as suas incursões, seja ela motorizada, seja ela a pé, para efetivamente fazer o patrulhamento preventivo ostensivo, né? Essa é uma segunda consideração. Aliás, eu vi o TOR por várias vezes dentro do município de Embu das Artes, no quilômetro 279 e no quilômetro 282. Eu quero já registrar que o Embu das Artes está contando com o TOR fazendo essas incursões, né, com certa frequência. Correto. E somado a esse pressuposto, né, de ações de fiscalização de trânsito rodoviário nos principais pontos de incidência criminal, mais o trabalho no interior dessas comunidades lindeiras, houve-se uma necessidade de maior interação efetivamente operacional junto com os batalhões territoriais, né? Lembramos que nós temos um total de
19 municípios, cada um com o seu batalhão territorial. Então essa coesão, esse entrosamento operacional se fez de bastante necessidade e, consequentemente, bastante importância. E aí isso veio à tona através da instituição como um todo, através do nosso coordenador operacional da Polícia Militar, juntamente com o Comando de Policiamento Rodoviário, que definiram a chamada Operação Rodoanel Mais Seguro, que envolveu efetivamente o efetivo do policiamento territorial desses diversos batalhões que circundam o Rodoanel, o policiamento rodoviário efetivamente, aqui da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, bem como batalhões do choque, o Comando de Policiamento de Choque teve um papel bastante significativo, bem como do Comando de Aviação. Então, todas essas referências operacionais viram efetivamente a problemática e a necessidade de uma ação mais incisiva junto ao Rodoanel. E isso realmente, nesse primeiro semestre, coroou com bastante sucesso, efetivamente, o retorno em termos de índices criminais que isso propiciou. Então, temos uma significativa redução dos índices criminais, ao ponto de conseguirmos falar que, de fato, alcançamos o controle dos índices criminais. Obviamente, a incidência ainda ocorre, né? Em cima dessa incidência se faz a sua remodelagem operacional, mas, de fato, conseguimos ter um discurso, desde já, de que realmente chegamos ao controle dos índices criminais. Esse é o viés criminal. Em termos de acidentalidade, que é um pressuposto também, né, a redução de acidentes. Semelhante ao criminal, foi feito um estudo efetivamente, de maneira constante, ao ponto de identificar os principais trechos de acidentalidade. E na ocasião, dentro de um planejamento, a gente direciona as ações de policiamento rodoviário nesses trechos, tá certo? E o terceiro viés, que é a melhoria na sensação de segurança ao usuário, a gente vem com uma série de efetivamente medidas para se aproximar cada vez mais do policiamento rodoviário com o usuário da rodovia e com os seus moradores dessas comunidades lindeiras, né? Temos, na verdade, o viés de estimular essas pessoas, tanto o morador, mas principalmente o usuário, para que eles façam e tenham em si a adoção das chamadas ações de prevenções primárias, que é o estimular do usuário a proceder a atitudes que minimizem os riscos de serem alvo de algum roubo aqui na rodovia. Como, por exemplo, não utilizar o acostamento de maneira não emergencial, não ostentar efetivamente em congestionamentos bolsas, celulares, né, em eventuais congestionamentos fecharem o seu vidro e tantas outras medidas para que, de fato, não sejam vítimas de delito. Uma consideração bastante importante, aqui no Rodoanel, daqui partiu um folder explicativo com o viés criminal. Então foi o primeiro folder, né, dentro do policiamento rodoviário a estar instruindo efetivamente a adoção de medidas para minimizar esses riscos. Aliás, Paiva, você tocou num assunto bem interessante, porque assim, as pessoas acham que tudo é polícia, né? Mas a pessoa, quando ela pega o seu veículo, né, quando ela vai retirar o veículo da sua casa, ela tem que ver se os pneus estão adequados, né, se ela pode trafegar de forma segura, porque se ela não faz esse uso, né, da sua segurança individual, ela atinge a segurança pública, que é, vamos dizer, no caso, a polícia, de uma forma muito mais imediata. E a gente tem sempre que focar e sempre dizer, quer dizer, as pessoas, o ser humano, o indivíduo, ele tem que fazer a sua prevenção, a sua segurança primária, né? A segurança da sua residência, do seu veículo, para que isso não caia na segurança pública, né? Trazendo um ônus, né, para a segurança pública. Isso eu costumo dizer, eu sempre falo. Primeiro, a gente tem que estar bem atento para nós, para que a gente não atinja a um terceiro. Porque a segurança pública, ela tem que dar e abraçar e tem que conseguir trazer a segurança, a sensação de segurança e o nível de criminalidade o mais baixo possível. Mas isso também depende da sociedade, também depende da população,
né? Eu acho que esse folder e esse trabalho educativo também talvez tenha dado essa intenção de fazer as pessoas acordarem um pouquinho para o que elas podem fazer, né? Independentemente de a polícia ter que fazer. A gente, infelizmente, sabe que é só com o cutucão, né, que as coisas às vezes acontecem, mas creio eu que o folder teve uma intenção de fazer com que as pessoas entendam os porquês, claro, né, da Polícia Militar. E muito bem observado o seu comentário, é que esse estímulo de adaptar a ação do cidadão frente a essas demandas, né, isso colabora demais com a questão do índice criminal e de acidente também. Então, o policiamento rodoviário, ele preconiza uma série de orientações visando efetivamente a redução de acidente, né? Como efetivamente cuidar da manutenção do seu veículo, manter a documentação em dia, né? A condição física do condutor efetivamente, batemos bastante nessa tecla, se beber não dirija, e tantas outras considerações em relação à prevenção de acidente. E aqui a gente trabalha esse lado também para o criminal, né? Então, de forma específica, o usuário do Rodoanel ele tem que compreender algumas questões, como por exemplo que aqui não existe postos de combustíveis efetivamente, né? São 5 pontos de apoio que ele vai ter, sendo 2 deles do policiamento rodoviário e 3 delas como efetivamente casa do usuário ou serviço de atendimento ao usuário das concessionárias, que faz com que ele tenha assim uma necessidade de planejar o seu deslocamento junto ao Rodoanel, né? Para que efetivamente ele não tenha que parar efetivamente de maneira não emergencial no acostamento, é um exemplo disso. Então são orientações que fazem com que seja um trabalho recíproco da polícia e também do cidadão. Fica evidente que a maior demanda, as questões de prevenção propriamente dita, recai ao policiamento rodoviário, né? Principalmente nessa questão criminal. Diversas operações, pontualmente falando, são estabelecidas, como por exemplo o roubo de carga, né? Bastante oportuno referenciar isso. Nós temos um monitoramento desse tipo de delito aqui. Qual o maior período no dia que ocorre isso, né? Bem como o abandono de veículos provenientes de delitos que ocorrem em outras áreas. Por conta disso, são desenvolvidas inúmeras operações direcionadas a isso, né? Então, o cidadão percebeu o seguinte, que esse contato que o policiamento rodoviário exerce com ele é um caráter orientativo, visando que ele colabore, no final das contas, com o índice criminal, mas que o planejamento, a parte mais incisiva efetivamente, não deixa de recair no policiamento rodoviário. Então, que o cidadão se sinta orientado e efetivamente amparado frente a essas questões, tanto na redução de acidentes quanto no controle dos índices criminais. Paiva, primeiro, isso é extremamente enriquecedor para nossos telespectadores, porque assim, as pessoas têm e precisam entender, né, o trabalho da Polícia Militar, né, o que tem sido feito, a gente vê a olhos nus, né, é uma sensação muito clara no Rodoanel da operação São Paulo Mais Seguro, a Estrada Mais Segura, e do Rodoanel no contexto global. A gente percebe essa tranquilidade. Inclusive, você tem feito algumas gravações de algumas informações úteis, né, que também podem ser assistidas pela TV das Artes, né, do boletim que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Correto. Isso foi até uma iniciativa que partiu da própria TV das Artes, né, de proceder esse boletim informativo acerca de algumas ações e medidas que são tomadas a nível de Rodoanel. Isso serve para pontualmente a gente conseguir levar ao cidadão, principalmente aquele que efetivamente faz uso do Rodoanel, aquilo que está sendo feito, né, visando aprimorar essa parceria, policiamento rodoviário
e sociedade, né? Então nós citamos alguns exemplos que foram feitos aqui. Fizemos a divulgação das novas viaturas que chegaram, que estão à disposição do Rodoanel. Efetivamente isso é uma vantagem, uma qualidade que temos em termos de policiamento rodoviário aqui junto ao Rodoanel. As questões contratuais entre governo do estado e concessionária são realmente colocadas em prática, então nós temos um número significativo de viaturas disponíveis aqui para o trecho do Rodoanel Mário Covas. Falamos um trabalho que é feito com a equipe de produto perigoso, né? O volume de veículos transportando esse tipo de produto é intenso aqui no Rodoanel. Isso é uma problemática muito grande, não só para o usuário, mas para as questões ambientais também. Então temos uma fiscalização específica para esse tipo de transporte, né, de produto perigoso, a qual foi divulgado também no boletim informativo. Tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho do tático ostensivo rodoviário com os recursos que efetivamente essa tropa adquire, né? É uma tropa que está se aperfeiçoando cada vez mais. Temos aqui com ele uma metodologia de estágio, uma metodologia de ingresso no tático ostensivo rodoviário, ao ponto de fato conseguindo fazer frente a demandas mais complexas, se valendo desse efetivo, único e exclusivamente aqui da 5ª Companhia. Então são todas ações que de fato é oportuno divulgar isso para a sociedade, tá certo? E que a sociedade perceba o seguinte: nós estamos aqui distribuídos nesses 129 quilômetros, de maneira cada vez mais presente e atuante. Eu acho que esse é o ponto-chave, presente e atuante, né, diuturnamente, tanto é que existem operações madrugadas adentro, efetivamente, se valendo de equipamentos que foram adquiridos de iluminação artificial, para que realmente consiga, de fato, manter essa questão de presença, inclusive no período noturno e na madrugada, nos pontos que se realmente faz necessário a figura do policiamento rodoviário, seja no viés criminal, seja no viés acidente. Paiva, primeiro já te agradecer aquela primeira entrevista e foi fantástico naquele momento. Agradeço demais a recepção e vamos ver se ano que vem a gente faz uma terceira, tá bom? Correto. Muito obrigado. Muito obrigado, é sempre um prazer recebê-los aqui. E, na verdade, nós do Policiamento Rodoviário que agradecemos a oportunidade de mostrar um pouco mais esse nosso trabalho que acaba sendo desenvolvido aqui no trecho Rodoanel Mário Covas, que é justamente para vocês da sociedade. Meus amigos, fiquem com o Capitão Paiva. O policiamento rodoviário, dentro do seu objetivo estratégico de controle de índice criminal e melhoria na sensação de segurança pública ao usuário da rodovia, veio a desenvolver de forma específica no Rodoanel Mário Covas um folder explicativo que vem a estimular as chamadas medidas de prevenção primária. Um folder cuja parte inicial já vem a referência de prevenções e cuidados no Rodoanel, não seja vítima de crime. Aqui é abordado aos diversos tipos de usuários da rodovia, como por exemplo ciclista, motociclista, motorista de carro de passeio, bem como caminhoneiros, ações que fazem com que ele minimize os seus riscos de serem vítimas de algum delito. Dessa forma, faz com que leve maior segurança ao próprio usuário. Além dessas orientações, das chamadas prevenções primárias, vem algumas orientações de caráter geral, como por exemplo de que no Rodoanel não existe posto de combustível ou restaurante que sirva de apoio ao usuário. Em contrapartida, é citado alguns locais que efetivamente pode se valer o usuário de algum apoio, como postos da Polícia Militar Rodoviária, bem como o serviço de atendimento ao usuário das rodovias, da rodovia de forma específica da SP-021. Além disso, vem alguns telefones de comunicação, como por exemplo o 90 nos casos de emergência, 181 no caso de disque denúncia relacionados a delitos que ocorram na nossa área, bem como 193 no caso de algum acidente. E por fim, o telefone da própria companhia da Polícia Militar, a 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, a fim de prestar um apoio ao cidadão.